Olá, estamos abrindo então bate-papo parlamentar, um novo formato de programa para discutir pautas, projetos com os vereadores aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. E nesta primeira edição de 2020, então, estamos recebendo o vereador Wagner Petrini, do PSB. Vereador Petrini, uma honra tê-lo conosco. Tudo bom, Fábio? Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar podendo mostrar nosso trabalho aí à comunidade e que já estou à disposição também. Vereador Petrini, o senhor havia assumido nesta legislatura, inclusive, como suplente em algumas oportunidades, e neste início de ano, com a eleição indireta do então vereador Eloy Frisso como vice-prefeito, junto com o então vereador Flávio Cassina como prefeito, ou seja, os novos mandatários de Caxias do Sul, o senhor se tornou vereador titular neste último ano de legislatura, este ano que é um ano eleitoral, em que haverá, no caso, a renovação dos mandatários ou trocas por aí afora. Mas, enfim, o senhor é vereador titular aqui da nossa Câmara Municipal e já tem participado dos debates, pautas conhecidas com as quais o senhor se envolve, como, por exemplo, som automotivo, e também assumiu a presidência da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, com uma pauta extremamente densa, começando já com uma audiência pública que discutiu o transporte coletivo aqui em Caxias do Sul. Temos uma licitação suspensa e todo um desdobramento no sentido de tentar qualificar o formato da empresa concessionária e o serviço para o usuário, que é o foco de todos vocês. Eu gostaria então que, nessa breve apresentação que eu fiz, vereador, o senhor fosse situando quem nos acompanha dos desdobramentos desses assuntos. Tá certo então, Fábio. Começando lá então, na época em 2018, de junho de 2018 a dezembro, eu assumi no lugar do então vereador Eloy Frisso, que na época foi contribuir com o governo Sartori, no governo do estado, né, na direção de projetos, e com a perca naquela época do Sartori para o governador Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul, Eloy Frisso voltou e eu acabei saindo. E aí então houve esse pedido, esse processo de impedimento aí do ex-prefeito Daniel Guerra, e com isso assumindo o Flávio Cassina e o Eloy, eu, como era primeiro suplente, agora virei vereador titular. Até 31 de dezembro, então, eu comando a cadeira, o mandato é meu, sou vereador do PSB, e nisso também acabei assumindo a SEDUT, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, no qual o Eloy também era presidente. E ali algumas pautas importantes, por exemplo, a audiência pública, onde teve questão de mobilidade, tarifa, o futuro do transporte coletivo em nossa cidade, exemplos de cidades com mais de uma empresa fazendo o transporte público, e também outro assunto importante, dois assuntos na verdade, que é dentro do plano diretor também, que é um assunto da SEDUT, é a questão do GeoCaxias. Tivemos já uma apresentação aí do GeoCaxias 2020 a todos os parlamentares da casa. Uhum. Pegando o transporte coletivo, vereador, enfrentamos aí recentemente o aumento de passagem, ela andava num patamar mais congelado, aumentou aí em torno de 9%, chegou num patamar que, enfim, pegou a população desprevenida e causou um certo impacto. Aí começa a se discutir até que ponto a passagem poderia ser ou não subsidiada, esse formato que o senhor tratou, uma empresa ou duas empresas. Compete ao executivo decidir isso, mas é a Câmara que autoriza. Dentro dessa discussão toda, o senhor chega a encontrar um denominador por onde Caxias deveria arrumar para ter um transporte coletivo mais a contento? Certo, a questão da passagem é um assunto aí que tomou conta da cidade, tanto da Casa Parlamentar, do Executivo e em si da população. A gente teve uma questão em relação ao transporte público, que foi não ter o aumento em 2017 e em 2018, onde foi ajuizado uma ação pela empresa Visat, que hoje, se a gente for ver hoje, está beirando aí a casa dos 30 milhões. Daí o que aconteceu? O aumento, quem propriamente
para 4,65, que na minha opinião é um transporte caro, né? A cidade que quer priorizar o transporte coletivo, o ônibus, a empresa urbana, tem que dar um jeito de baratear a passagem. Não tem como você priorizar o transporte público tendo uma das passagens mais caras do país, que Caxias do Sul hoje se encontra. E quem deu esse aumento, quem deu, como eu posso te dizer, a legalidade foi o Conselho Municipal dos Transportes. Então, através das planilhas, dos dados, dos técnicos, eles, naquele momento, sugeriram o preço 4,65. E aí, o que aconteceu? O executivo, ele vai lá e sanciona ou não. O Flávio Cassina aceita ou não. E se ele, naquele momento, se a prefeitura não aceitasse, não acatasse esse preço sugerido pelo Conselho Municipal de Trânsito de 4,65, a Visat novamente poderia ajuizar esse valor. Então, na verdade, esse aumento de 4,25 para 4,65, ele corresponde, se tu for ver, a 3 anos. Mas, de qualquer forma, então, esse assunto, como ele já veio o aumento da tarifa e essa questão de nós estar sem a licitação para a nova concessão, que vale para 10 anos, é o que gerou toda a questão da audiência pública, do debate, no sentido do que a gente pode fazer para baixar essa passagem. Essa de 4,65, ela se mantém, não tem o que fazer. Mas para a próxima licitação, o que a gente pode fazer para baratear essa passagem? A questão das gratuidades, a questões do passe livre, a questão do subsídio, que hoje, geralmente, mensalmente, a Visat repassa questão de 300 mil reais à prefeitura. O que a gente pode fazer na questão de mobilidade para diminuir o trajeto dos ônibus? Por exemplo, a questão das EPIs, as estações de transbordos, que hoje a gente tem 2. Mas por que não fazer uma lá na região de Santa Fé, na região de Anarrec, para que aqueles ônibus que vêm tudo para o centro, que eles fiquem lá, rodem lá e faça uma estação de transbordo que diminua até o custo do transporte, a manutenção. O senhor citou também o GeoCaxias, esse projeto de mapeamento já apresentado aos vereadores. Para o telespectador mais desavisado, que não tem acompanhado tanto, no que consiste o GeoCaxias e que benefícios já poderemos vislumbrar num período mais próximo, digamos assim, aqui em Caxias do Sul? Esse GeoCaxias, o que acontece? Então, ele é um programa geográfico que você tira todas as informações, principalmente de ruas, logradouros, né? Nome de praça, a questão rural, a zona urbana, as edificações. Então, por exemplo, esse GeoCaxias, esse modelo 2020, ele é ligado a diversas secretarias, onde você consegue tirar uma informação de forma real, de forma atual. Por exemplo, você está na Secretaria do Meio Ambiente, você consegue ter a mesma informação que tirar uma informação lá na SMU, na Secretaria do Urbanismo. E com esse novo modelo do GeoCaxias, ele nada mais é que é para agilizar qualquer atendimento, né, de alguma informação que você precisa e de informações urbanísticas, onde tu agiliza principalmente e atende às necessidades do setor imobiliário. Vereador Petrini, eu citei no início da nossa conversa algumas pautas do seu mandato parlamentar propriamente dito. Precisamos separar, digamos assim, porque o senhor, como presidente de uma comissão, no caso a de desenvolvimento urbano, claro, se envolve muito, mas há também as pautas específicas do seu mandato, projetos de lei por aí afora. Neste início de ano legislativo, como é que o senhor tem lidado já propostas em elaboração? Como é que o senhor pretende tocar aí o seu mandato mesmo? Certo. Justamente, o pessoal tem que... Para entender melhor, né, a SEDUT é uma das comissões mais importantes da casa. Pareceres. Isso, pareceres, passa projetos importantes, onde tem que dar um parecer, isso cabe bastante tempo. Um modelo mesmo, um exemplo é a questão da passarela da Wonder, que estava muito tempo travada, agora até inclusive está na nossa comissão ali para dar um parecer. E a questão das comissões, as reuniões... então, tira bastante tempo. Porém, nós temos que se dedicar ao mandato, porque o mandato é que, na verdade, vai ser o respaldo lá na eleição para te poder ter algum trabalho a apresentar à comunidade, porque aqui para apresentar alguma coisa. Prestar contas, né? Isso, exatamente. As minhas principais bandeiras hoje que eu trabalho no meu mandato é o esporte, principalmente na questão do futebol amador, onde até, inclusive, já tenho uma reunião marcada com
o secretário do Planejamento, que é o Eloy Frisso, onde tem uma verba que veio para Caxias do Sul, direcionada para esse campo, mandada pelo Washington, na época, em outubro, que é destinada ao campo municipal lá do Desvio-Ris, que é o campo independente, que é uma demanda antiga dos moradores. Então, a minha questão no esporte de lazer do futebol amador é a questão de um projeto de lei que eu estarei fazendo também, que é sobre a Secretaria de Esporte e Lazer não cobrar taxa em dinheiro dos times amadores para usar os campos de futebol. E fora o esporte, a minha principal bandeira, essa todo mundo sabe, é o automobilismo. Questão de um espaço para os jovens, na questão do borrachão, do arrancadão, do som automotivo, dos carros baixos, em forma de economia, de lazer, não em forma de bagunça. E a principal delas é o autódromo, onde eu faço parte da frente parlamentar, que também tivemos uma reunião com a Secretaria de Esporte e Lazer, temos uma reunião marcada com a CEPLAN, para que a gente já tente, de alguma forma, planejar alguma coisa para lá perto do aeroporto, onde está sendo desapropriado umas áreas, a gente consiga uma área para futuramente ter um autódromo lá. E isso é uma discussão, a gente vai estar brigando, mas são bandeiras minhas. É um segmento, muitas vezes, até alvo de preconceito, vereador, quando trata do som automotivo, arrancadas, né? As pessoas que não são do meio costumam, no popular, vamos dizer assim, detonar mesmo esse segmento, esse setor, digamos assim, mas que também gera até ganhos econômicos para a cidade, haja vista esse pleito que é também do vereador Arlindo Bandeira, no que diz respeito ao autódromo. Só que sempre esbarra numa vontade política, digamos assim, do executivo. O senhor enxerga um ambiente mais favorável agora, com essa nova gestão que temos aí, digamos assim, um mandato que vai cumprir esse período em 2020 para um autódromo, de repente? Fábio, o que acontece? Para esse ano, com certeza, a gente pode fazer alguns encaminhamentos, deixar mastigado alguma forma que ali na frente a gente consiga realmente tirar do papel. Mas como é pouco tempo, a gente sabe que não há possibilidade de sair alguma coisa definitiva esse ano. Mas se a gente conseguir trabalhar em conjunto, e esse governo aqui, tanto Eloy Frisso como Flávio Cassina são favoráveis. Tanto que, na época, o Eloy Frisso, ele ajudou a fazer aquela pista de motocross que temos aqui em Caxias hoje. Uhum. E a questão que o pessoal tem que entender é que Caxias do Sul, ela tem um polo metal mecânico e uma força na questão do automobilismo. Retífica de motores, autopeças, embelezamento, martelinho de ouro, toda essa linha do automobilismo que o pessoal não entende, e fora pilotos, os praticantes, todo final de semana você tem um evento fora e vai diversas pessoas de Caxias para as regiões. Um exemplo é esse final de semana, ontem, domingo. Tempo atrás, teve o arrancadão de Arroio do Silva de caminhões. Quantos amigos meus foram a Arroio do Silva? Então o pessoal já sai daqui para te ver o pensamento, né? Vamos deixar para abastecer lá embaixo, que a gasolina é mais barata. O pessoal já aluga de fazer em Caxias. Exatamente. Além de tu não ter em Caxias, tu perde o pessoal daqui para outras cidades. Uhum. Vereador Petrini, os assuntos que o senhor levanta não se esgotam. Eu já vou deixar o convite para que o senhor retorne aqui na medida em que houver alguma atualização, tanto do seu mandato quanto nessas pautas relativas à Comissão de Desenvolvimento Urbano. E agora o senhor ainda tem um minuto final, digamos assim, para as últimas considerações. Quem está nos acompanhando verá na tela os seus contatos telefônicos, e-mail para o envio de críticas, sugestões ou elogios ao senhor. O espaço ainda é seu. Certo, obrigado, Fábio. Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco do meu trabalho, do meu mandato, que é sempre importante, que muitas pessoas não acompanham o dia a dia do vereador. No mais, eu quero agradecer o apoio que estou tendo da casa. Estamos trabalhando muito junto com a administração e quero deixar meu gabinete aberto. Todas as pessoas que tiverem alguma dúvida, quiserem me conhecer, tiverem alguma demanda, que me procurem, que independente da região ou de bandeira, nós vamos trabalhar para tentar resolver. Então, fico à disposição e com certeza retornarei. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, com o vereador Wagner Petrini, do PSB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.